Então, porque essa moda de metodologia Agile, né, e tal, que eu sou fã, né, eu Muito estudei bom, né? muito Scrum, fiz, né, sou um especialista em Scrum, adoro gestão de processos baseado em metodologia Agile. É algo que tá forte, né, sei lá, uns 5, 10 anos pra cá, né, e você já naquele Sim. tempo já faziam com essa mesma A gente ia mentalidade. fazer. Que barato. Amadoristicamente, mas a gente fazia. E eu digo para todo mundo, eu tenho feito mentorado com muita gente, para quem, eu vou fazer um pause aqui nessa conversa, Sim, porque para quem ainda não estudou o ágil, o agile, né, que em inglês é agile, sim. para quem não estudou, tem que estudar, tem que aprender, tem que implementar onde trabalha, entendeu? Não interessa onde trabalha. Uhum. Vai atrás no Spotify tem Spotify não, perdão, no YouTube tem 2 vídeos da Spotify de como a Spotify implementou Agile, que vocês, quem não viu tem que ver, entendeu? Porque aí se encoraja, são vídeos extremamente simples, sabe? São vídeos extremamente simples que quando você conhece, você fala como é que pode eu não ter aprendido essa história do ágil até agora, cara? Como é que eu passei sem saber isso aí até agora? E para quem tiver tempo, aprende programação também, que não custa nada. Aprender programação não custa nada. É bom demais para quem quer ter um futuro, seja sendo empreendedor, seja trabalhando em empresa, mas sabendo programação, eu acho que você vai ampliar muito teus horizontes. Eu acho que vai fazer Legal. muito bem para você. Então, eu complemento sua dica, né, com o básico, né, que é o livro, né, o livro do Jeff Sutherland, que é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, né, que ele Pô, ensina os conceitos da metodologia Scrum, ele que, né, que criou essa metodologia, obviamente que não foi ele sim, sozinho, ele se baseou em várias outras metodologias, principalmente na Toyota e etc. É uma das metodologias Agile, né, a metodologia Agile é um conceito isso, mais amplo, Scrum é uma delas, mas é um livro que sim, eu li também, nossa, eu fiquei que nem você, empolgadíssimo e mudou muito sim. meu formato de gestão, de liderança. E é engraçado que foi, né, o Scrum especificamente foi criado pelo Jeff, que era um especialista na parte de desenvolvimento de software, né? E daí a grande sacada que ele teve, que além da questão de ajudar muito em projetos de desenvolvimento de software, poderia ser utilizada a mesma metodologia para qualquer outro tipo de projeto, né? E aí é aplicável em qualquer empresa, para qualquer tipo de projeto, mas o mais legal ainda é que depois ele descobriu que não era só para projeto, né? Serve para Ah, liderança, não, serve para gestão, serve até para para um gestão de monte de coisa. pessoas, né? Você pode usar algo que Isso. é voltado para desenvolvimento de software para gestão de pessoas. E é muito legal e realmente é uma dica preciosíssima. Não, eu falo, Thiago, que a tecnologia, a mentalidade ágil, ela ajuda você a fazer mudança de maneira mais rápida e mais eficaz, né? Na verdade, para fazer mudança, seja Uhum. ela qual mudança for. E nessa época, só voltando lá para o CTA e para o Instituto de Atividades Espaciais, eu descobri o que era trabalhar em equipe multidisciplinar com autonomia, que também tem a ver com mentalidade ágil, entendeu? Uhum. Botar um monte de cara Delegar, aqui, fala, pode delegar, né? falar. Aprender a delegar. Isso! Não, Sim, delegar irrestritamente e deixar a galera se estapear ali até sair com a solução, entendeu? sim. E a solução sai, cara. É muito impressionante como a solução sai de maneira que você nem percebe que você está trabalhando e acaba se divertindo. Acaba sendo uma maneira muito boa para você trabalhar, porque você se diverte e não vê o tempo passar. E a Uhum. gente fazia isso porque a gente tinha um chefe maluco que deixava a gente trabalhar, a gente era entre técnicos e engenheiros, a gente era 10 pessoas nesse Instituto de Atividades Espaciais trabalhando com material composto. E a gente transformou, porque o foguete tem uma história que é assim: se você fizer um foguete de aço, vai ser pesado a beça. Se fizer de material composto, ele vai ser leve. Então ele carrega mais carga útil. Então tinha que transformar. No mundo inteiro já se fazia com material composto. A gente não sabia Uhum. como fazer e fomos lá e desenvolvemos tudo e fizemos isso aí pioneiramente no Brasil. Não tinha esse método no Brasil e a gente desenvolveu esse método. Olha só. Cada um botando seu dedinho lá e colocando a sua contribuição. Foi muito bacana. Tinha cara que era engenheiro eletrônico, engenheiro químico, engenheiro mecânico, tinha
os melhores caras da nossa equipe não eram os engenheiros, eram os técnicos, tá certo? Que não eram tão graduados assim, mas os caras eram uns gênios, cara. Eles tinham ideias e se arriscavam, como a gente, que tinha estudado no ITA e tal, tinha um maior preconceito, não se arriscava, entendeu? Eles davam ideia, aí vamos lá implementar. E eu aprendi com eles a NSK, entendeu? Porque se fosse pelo ITA, eu ia lá ter que consultar o livro para fazer as coisas e tal, mas lá não, lá a gente fazia. E no dia seguinte, que estava pronto, melhorava, pronto. Aprendi mentalidade ágil sem ter nada do Jeff, do sei lá quem você falou na raça. aí. Não tinha nem inventado. Sutherland. E foi uma coisa que caminhou comigo pro resto da vida, cara. Saindo do CTA, eu trabalhei 3 meses na Kodak, que eu precisava mudar de emprego, porque o CTA na época a inflação era muito alta, e eu já tinha 3 filhos trabalhando já tinha 3 filhos, perdão, desculpe, falei bobagem para você. Já tinha 2 filhos trabalhando no CTA, e o salário ia diminuindo todo mês, porque a inflação era alta e não tinha reajuste. Eu falei, eu tenho que sair daqui. De alguma maneira eu tenho que sair daqui. E lá em São José dos Campos, que era onde era o CTA, se mandava currículo, tinha muita indústria, tá certo? Muita indústria de aviação, tinha Embraer, tinha tudo quanto é lugar, e eu fui mandando currículo. E o primeiro cara que me contratou foi a Kodak. Lembra da Kodak? Lógico, que era, né? A empresa mais, tal, a empresa mais vacilona da face da Terra, que ela tinha tudo de filme para revelar fotografia analógica. Ela inventou a fotografia digital e perdeu o bonde da fotografia digital. Mas eu fiquei 3 meses lá e logo eu fui chamado para trabalhar na Johnson & Johnson, que eu achei que era um futuro maravilhoso na minha carreira. Johnson & Johnson, na verdade, me deu uma oportunidade muito melhor de trabalhar em engenharia e eu fui para lá. Cruzei a Dutra, né, que as duas são na beira da Dutra, e fui para Johnson & Johnson. E aí fui trabalhar no lugar mais maravilhoso que eu poderia ter pensado na minha vida na época, uma indústria que tinha valores de sustentabilidade já naquela época, uma empresa que tinha humanismo já naquela época, que não era taylorista, que não era aquela coisa de eu mando e você faz. E eu fui trabalhar lá na área de engenharia para trabalhar com um monte de coisa. Fui trabalhar com um negócio que chamava projetos de redução de custo de aumento de lucratividade, que só tinha a ver com criatividade, né? Porque era gente maluca dentro da empresa que ficava pensando como podia aumentar o lucro da empresa ou diminuir o custo com projetos inventivos, criativos, maravilhosos. E aí continuei na mentalidade ágil, porque os caras que lançavam esses projetos eram completamente revolucionários. Dentro da Johnson & Johnson você tinha 2 linhas, tinha os ABC, Batatinha, que ia lá 1, 2, 3 e faziam as coisas, e tinha um bando de maluco que eu lidava com eles, que eram os caras que estavam pensando como é que podia mudar tudo. Fazia band-aid, vinha a tecnologia de fazer band-aid dos Estados Unidos. Aí tinha os malucos brasileiros que inventavam um jeito diferente de fazer band-aid, diminuir furo, diminuir processamento, diminuir engenharia para ficar mais barato ao mesmo nível de qualidade, que era uma coisa que a Johnson & Johnson não abria a mão. Como é que eu faço coisa? Na época não tinha esse nome. Era disruptivo, entendeu? Projetos disruptivos. Imagina que na época eu não chamava disruptivo de jeito nenhum. Era mais popular, eles já eram para Frentex. Eles já eram, pra Frentex. Já pensava no futuro, já eram inovadores, né? E aí tive contato com gente inovadora como eu nunca tinha imaginado que eu ia ter na minha vida. Tinha o Walter Cunha, que era um cara que fez engenharia em Taubaté, que trabalhava comigo na engenharia, e ele era da área de desenvolvimento da engenharia, de projeto. O cara era um gênio, cara. Ele pegava algodão, era enrolado na mão, assim, ó, algodão, sabe? Algodão, esse algodão que a gente vê no hospital e tal, esse algodão era enrolado na mão. Nossa. Aí o Walter Cunha ia lá e inventava um jeito de fazer isso automaticamente. E eu fui convivendo com esses caras. Aí eu percebi o seguinte, que para trabalhar nesse lugar, eu não precisava ter ideia. A única coisa que eu precisava fazer era dar corda nos caras que tinham ideia
E eles iam inventar os projetos, que eu lembro que o número era muito assim, tipo, quando eu peguei os projetos de redução de custo, eles estavam na ordem de R$ 300 mil por ano. A hora que eu saí de lá, estava na ordem de 10 milhões da unidade de dinheiro Nossa. por ano, entendeu? Cresceu muito, mas só porque eu não tinha mania besta de querer criar as coisas, entendeu? Eu não era o criador, eu era o incentivador de criar. E aí aprendi mecenato, né? Como é que você é mecenas dos outros? Chega pro cara e pergunta: você tem alguma ideia? Tenho. Aí eu juntava o cara que tinha ideia, ia lá no gerente de fábrica, que era um cara muito resistente. O gerente de fábrica era o lado conservador da história, tá certo? Aham. Aí no começo eu chegava para ele e falava: quer mudar a tua máquina tal? E ele falava: não. E eu tinha que ir embora. Aí eu aprendi a fazer as coisas de outra maneira. Eu chegava pro cara e falava: você tem algum problema? O Walter Cunha falava assim: Edmur, dá para ganhar um monte de dinheiro na máquina de band-aid, só que eu tenho que convencer o gerente da fábrica a me ouvir. Eu falei: feito, chá comigo que eu vou fazer isso aí. Aí chegava no gerente de fábrica: e aí, você tá precisando de alguma melhoria na tua máquina de band-aid? Ele pensava: tô. Me Hum. leva lá e me diz onde é que você está precisando de melhoria. Aí o cara me levava e contava o problema dele. Aí eu, como se eu fosse o cara mais brilhante da face da Terra, pegava o Valtão, Walter Cunha, tirava ele de lá, da engenharia, e falava: vamos conversar com o gerente de fábrica. Em 10 minutos de conversa, o Walter convencia o cara de que ele tinha a solução de problema dele. Então, segunda coisa que eu vou fazer pause aqui: não queira ter todas as ideias. Você não vai ter. Quem Uhum. vai ter as ideias na sua empresa são os caras da ponta, aqueles que lidam com o cliente, aqueles que lidam com o processo, que sabem como é que os processos são encaminhados e sabem mudar o processo. E patrocina esse cara a fazer as coisas. Pronto, acabou, não precisa mais nada. Não queira ser um dono de negócio, um líder genial, porque você não vai conseguir. Você vai ter uma ideia boa por ano e a galera tem uma ideia boa por dia. O que você Nossa. prefere? Liberar o seu pessoal para que eles soltem a energia deles em nome das melhorias que você pode ter onde você trabalhar, qualquer tipo de empresa. Não precisa ser software, não precisa ser bem de consumo, qualquer empresa que você for trabalhar. Isso vai te ajudar muito. E aprendi essa outra coisa na minha vida, que é patrocinar a ideia dos outros. Meu, Edmur, caramba, e você vê que. Acho que todo mundo que começa a ouvir esse seu discurso começa a fazer analogia para sua carreira profissional, para sua empresa onde trabalha, e ver como se encaixa, né? E como realmente, tipo, faz sentido. E assim, acho que sem dúvida a dica que você deu, né, pro empreendedor, pro líder, né, usar isso, valorizar a equipe, usar a ideia das equipes. E é algo, né, de não ter aquela concorrência, né, de a ideia de ser minha, não ter que ter esse ego, que isso daí, né, é terrível. Mas eu acho também que um ponto que eu acho interessante disso é, às vezes, também na sua projeção da sua carreira, as pessoas se cobram muito, né? De querer, eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ser o mais especialista. E o que mais falta nas empresas, em muitas empresas, é o cara da iniciativa, né? Que era o que você É, era. Às vezes a ação da iniciativa, o perfil de ter iniciativa primeiro que os outros, de fazer as coisas acontecer, isso é muito valoroso e às vezes muito mais valoroso do que você ser o cara que teve a ideia ou de ser o cara mais inteligente tecnicamente, porque a ideia do cara genial, se ficar pra ele mesmo, não serve pra nada. O cara técnico sensacional, se ele não reparar as mudanças e não começar a tentar trabalhar as melhorias, também não serve pra nada. E a iniciativa é que resolve e faz as coisas acontecerem. E isso valorize e treine a sua iniciativa, né? Que é algo realmente sim. que vai te destacar, como é o seu caso, de forma clara, né? Não, e cá para nós, Thiago, umas coisas que aconteciam lá na Johnson Johnson, assim, tinha um bando de cara desses malucos, revolucionários, quietinho. Esse Terrível. cara não conseguia levar Desperdiçados. para frente a ideia dele, cara. Ele não conseguia. O chefe dele dava uma cipuada nele, ele não dava mais ideia para ninguém. O que eu fui descobrindo? Eu fui criando espaço para esse pessoal que era genial, o pessoal era genial, mas que não tinha essa coragem de se expor, né? Porque na minha época a hierarquia era muito forte, cara. O líder não era líder, ele era chefe, ele dava Sim. cipuada no cara. Ah, não, não, vem com essa ideia não, que a gente já tentou fazer aqui e não deu certo. Quantas vezes eu vi isso na minha vida? E aí eu fiquei
o cara com menos medo de não na face da terra, entendeu? Eu não queria nem saber. O cara falava não pra mim, Chato, eu falava, chato. vou dar um jeito de expor. Mas eu não estava expondo a minha ideia, eu estava expondo a ideia do cara que estava quietinho lá no canto. Esses caras, no projeto reduzir custo e aumentar lucro, eles chamavam originadores. Sabe o que eles ganhavam? Nada. Só colocar o nome deles lá como originadores. Eles ficavam muito felizes, cara. E o Walter Cunha, que era o maior doador de ideia que tinha, eu já falava pro Walter assim, Walter, você faz questão do teu nome aparecer? O Walter falava, não quero nem saber. Então tá legal. Então vamos botar o nome do gerente de fábrica, que ele vai ficar super feliz e nós vamos implementar os projetos. Era assim que a gente implementava o projeto, cara. O Walter criava, eu vendia a ideia do Walter, o gerente de fábrica ficava com o mérito e ele adorava aquilo, e o Walter nem ligava. O Walter ele era prolífico, entendeu? Ele tinha muitas ideias. Então ele estava se lixando se uma das ideias dele fosse no nome do outro, ele não estava nem aí. E a gente viveu... Bom, na verdade, a gente trabalhou 1 ano e meio fazendo esses trabalhos, até que eu fui promovido para gerente de fábrica, né? Eu virei revolucionário e depois eu virei o contra-revolucionário, que eu virei gerente de fábrica, né? E aí eu aprendi como coletar a ideia das pessoas e fazer as pessoas darem as ideias delas, só que aí já com autoridade de implementar as coisas. Foi muito boa essa transição de gerente de engenharia para gerente de fábrica. Na mesma fábrica da Johnson & Johnson, tinha manutenção preventiva, tá certo? Que tem manutenção preventiva programada para dia tal. Eu passava perto das máquinas e tinha um cara que falava para mim assim, Edmur, essa máquina vai quebrar antes da manutenção preventiva.